Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que chegamos ao 15º capítulo da nossa maratona One Piece. Dessa vez veremos o que acontece do episódio 281 ao 300. Tá quase acabando, só faltam 679 episódios e contando. E no final eu ainda vou mostrar quais os dois melhores episódios nesse meio tempo de 20. One Piece. Ainda continuamos a jornada de resgate a Robin, que falta bastante para acabar, pelo jeito. O legal é que dessa vez realmente vemos a luta contra os chefes, os membros da CP9. As lutas em si são bastante legais, a única que me incomodou um pouco foi a do Zoro contra o Kako, mas já já eu chego lá. Continuamos exatamente de onde paramos. Luffy empurra toda a sua tripulação para as cachoeiras de Enies Lobby na esperança de cair em cima do Rocketman, que está rampando de uma ilha para outra, e no fim das contas dá certo. Eles até conseguem salvar o Franky, que foi empurrado pelo Spandam depois que o Franky, queimou os projetos originais da Pluton. E durante essa queda dos personagens, nós continuamos vendo alguns fillers do Sanji, do Chopper e até mesmo do próprio Franky. E esses fillers, ok, são legais, são coerentes com as histórias porque eles relembram a gente todo o passado que a gente já conheceu desses personagens e é muito focado na questão do companheirismo, da lealdade, coisas que os influenciam e os motivam ainda mais a querer salvar uma de suas companheiras. Então, quando o filler tem esse objetivo de aprofundar ou até mesmo conscientizar a gente do porquê que eles estão tomando certas atitudes, beleza, são legais de acompanhar, de relembrar pelo menos. Ou então, quando esses fillers vêm apresentar uma nova história, porém coerente com aquele universo, também é legal, porque vai nos mostrar um pouco mais da personalidade de cada um dos personagens. Por exemplo, o arco do dragão milenar e também aquele da cidade em que as pessoas perdiam as memórias. São coisas coerentes com o universo pirata de One Piece, a gente conhece um pouco mais da personalidade de cada um, então vale a pena. Porém, quando o filler vem só para encher linguiça, só para fazer volume, aí eu perco bastante interesse. Confesso que aqui nesses 20 episódios existem dois que isso acontece. São fillers mostrando uma realidade alternativa no qual, em vez de ser um ambiente pirata no meio do mar, é algo mais focado assim a samurais, um ambiente mais shogun, bem feudal. E ali eles colocaram vários outros personagens que já apareceram, como a galera do arco de Alabasta, ou então os piratas do Buddy, o palhaço. E assim, confesso que esses dois episódios não me interessaram nem um pouco, eu praticamente os avancei. Confesso aqui, crime pra quem gosta de acompanhar os fillers. Essa é a minha única real reclamação nesse arco de 20 episódios que a gente vai acompanhar agora. Tirando isso, aí sim a pancadaria realmente começa. E como que eles decidiram realizar as lutas? Dividindo cada inimigo para um dos membros da tripulação. Beleza, isso já era previsível, mas por que eles fazem isso? Simples. A Robin está presa com uma algema de Oceanite, ou seja, ela não consegue utilizar seus poderes de Akuma no Mi. E cada uma dessas algemas, são várias, possuem um número enmarcado nelas. Esse número corresponde a uma respectiva chave, portanto, cada chave vai abrir uma algema específica. Existem 5 chaves, 5 possibilidades. Como eles não sabem qual que é a algema da Robin, a única opção é pegar a chave de todo mundo, todas elas, e tentar uma por uma. A única que a gente consegue descartar é a número 2, porque ela, meu Deus do céu. A algema número 2 deu conta de prender ou o Sop e o Zoro juntos, ao mesmo tempo, um ao outro. Mas vamos lá explicar como é que ficou essa divisão. Os dois estavam lutando separados, o Zoro contra o Kako e o Usopp contra o Jabra. E como os golpes eram muito fortes, eles acabaram quebrando paredes, teto, piso e assim eles acabaram ficando juntos no mesmo cômodo. O Kako acaba se transformando em uma girafa, porque a fruta que ele comeu no capítulo anterior é a Ushi Ushi no Mi, a fruta do boi, modelo girafa. E cara, realmente é uma coisa bastante brega de ver, tanto que o próprio amigo dele, o Jabra, e até mesmo o seu inimigo, o Zoro, no fim das contas, acabam tirando sarro, acabam zoando o cara. Já o Usopp enfrentava o Jabra, que ele comeu a fruta Inu Inu no Mi, a fruta do cão, modelo lobo. Então eles transformam praticamente um lobisomem. E como os dois são usuários de Akuma no Mi, o Usopp tem a brilhante ideia de eu vou prender os dois a uma dessas algemas de Oceanite. Porém, ele acaba utilizando uma tática equivocada e essa algema que deveria prender os inimigos acaba prendendo ele ao Zoro. O Zoro tenta lutar da mesma forma, só que ele não consegue. Então a prioridade mais próxima de ser resolvida é encontrar a chave que separa esses dois para eles poderem ter mais liberdade na hora de lutar. A missão de achar a chave que abre a algema desses dois foi dada ao Chopper. E esse, coitado, acaba no fim das contas enfrentando o Kumadori mesmo depois dele já ter perdido a chave para a Nami.
E o Chopper, tadinho, ele é bem fraco comparado a esse inimigo, e por isso ele teve que apelar nas técnicas. Ele exagera no uso das suas Rumble Balls, e com isso ele acaba se transformando em um monstro extremamente gigante, poderoso e principalmente incontrolável. Ele perde a sua consciência e não consegue mais identificar amigos de inimigos, o que é um problema para todo mundo. Ele conseguiu moer o Kumadori na porrada, só que infelizmente ele também atacou seus próprios companheiros. E isso obrigou a Nami e ao Franky chegarem a um plano bastante arriscado, no qual eles jogariam o Chopper no mar, fazendo esses poderes serem neutralizados, só que como ele comeu uma das frutas, ele afundaria, então o Franky teria que pular praticamente ao mesmo tempo para poder resgatar a nossa rena, coisa que no final dá certo. E lindezas, eu vou confessar, para mim os dois principais casca-grossas nesse arco de 20 episódios foi realmente a Nami e o Franky. Ele se superou para derrotar o Fukuro, depois salvou o Chopper e no fim das contas ainda tá correndo atrás da Robin. Já a Nami quase morreu pro Kumadori, salvou o Chopper e ainda por cima teve uma grande luta contra a Califa. E a luta desses dois foi bastante interessante. Primeiro porque o inimigo da ex-secretária começou sendo o Sanji. Só que conhecendo esse cara, a gente sabe que ele não ia conseguir lutar, bater em outra mulher. Dito e feito, por causa desse cavalheirismo dele, o cara leva uma baita de uma surra e no fim das contas acaba se transformando numa espécie de boneco de plástico. Isso graças aos poderes de Akuma no Mi da Califa. Ela comeu a fruta Awa Awa no Mi, a fruta do sabão, e isso permite que ela libere bolhas de sabão por todo o seu corpo e as controle da forma que quiser. E uma das características dessas bolhas é transformar a pele do inimigo em algo bastante liso. E foi assim que o humano se transformou em uma espécie de boneco. Coisa que quase aconteceu também com a Nami. Só que a navegadora é esperta, consegue identificar uma das fraquezas nesse ataque, que é a água. Utilizando água, ela consegue lavar o corpo e mandar as bolhas embora. Então ela utiliza o seu clima táctil perfeito para criar vários tipos de clima e ambientes dentro de um quarto, como por exemplo chuva, tempestade, neblina, frio e até miragens. E com todo esse arsenal ao seu favor, ela consegue derrotar a Califa. No fim das contas, a água também é utilizada para salvar o Sanji. Então o Franky derrota o Fukuro, o Chopper derrota o Kumadori e a Sanji derrota a Califa. Com isso, eles conseguem libertar o Usopp e o Zoro e assim a luta desses dois começa pra valer. Mas os problemas continuam. Isso porque o Usopp é aquela pessoa fraca, com medo, bastante insegura. E isso faz com que ele apanhe demais do Jabra até o ponto do Sanji chegar para salvá-lo. E o cozinheiro diz que o Usopp não consegue fazer determinadas coisas, da mesma forma em que o Sanji não consegue fazer outras. Então um vai ter que ajudar o outro, um vai ter que complementar a atividade do outro. Com isso ele ainda solta, olha, nós precisamos dele. Dele quem? Mas nós precisamos dele para poder salvar a Robin. Então eu fico aqui para lidar com o lobo e você dê um jeito de chamar aquele cara para nos ajudar. Um pouquinho depois o Usopp percebe, eles precisam de quem? Do Sogeking, aquele alter ego mais confiante, habilidoso e totalmente seguro de si. Então com isso em mente, agora Sogeking junto com a Nami vão atrás da Robin. E na luta Sanji versus Jabra acontece aqui algo bastante interessante também, que é a apresentação de uma nova habilidade do Sanji, um chute de fogo, um chute do demônio. Eu já vi várias imagens por aí, como por exemplo essa que eu estou mostrando para vocês, e sempre acreditei que isso era uma habilidade adquirida depois de ele comer uma das Akuma no Mis. Porém, pelo que eu vi aqui, isso é basicamente uma técnica dele, que consiste em girar várias vezes muito rápido e parar de uma vez só. Isso meio que faz ele acumular energia nos seus pés, ao ponto deles brilharem e ficarem mais fortes e mais rápidos. Achei interessante, legal, curti, e com esse ataque ele acaba derrotando o Homem-Lobo. E também vai atrás da Robin. Por fim, chegamos ao espadachim. E a luta desse aqui me incomodou um pouco, porque assim, ficaram várias e várias vezes repetindo tanto ele quanto o Kako coisas mais ou menos do tipo: ah, agora eu vou lutar sério. Davam um golpe e nada acontecia. Ah, agora a brincadeira acabou. Davam outro golpe e nada acontecia. Ah, E ficou nisso muitas e muitas vezes. E nesse meio tempo todo, os golpes do Zoro não surtiam efeito, porém os golpes do Kako arrebentavam, faziam o Zoro sangrar bastante. Porém, nada disso pareceu realmente importar, ao ponto de que, depois de muita conversa, muito vai e vem, muito agora sim, agora sim, agora sim, o Zoro finalmente consegue utilizar uma nova técnica também, que é o estilo Ashura, que em algumas religiões é representado como um deus de 6 braços e 3 cabeças. E o Zoro faz uma espécie de postura que faz o inimigo ter a sensação de que o Zoro está utilizando não mais 3, mas 9 espadas.
Achei muito foda, legal pra caramba, pena que enrolaram demais pra chegar nesse ponto. E não foi uma enrolação coerente, foi muito desse, agora sim, agora sim, agora sim, e não ia. Mas finalmente a girafa também foi derrotada e ele parte atrás da Robin. Tudo me faz acreditar que, no fim das contas, aquela cena em que estão todos eles preparados para salvá-la vai meio que se repetir no momento em que eles realmente chegarem pra falar: Robin, você está salva, sabe? Não vai ser uma pessoa específica, vai ser todos eles juntos ao mesmo tempo. Mas para que isso aconteça, eles precisam alcançá-la. O problema é que entre a Robin e eles existe ainda o mais poderoso membro da CP9, que é o Lute, Homem Leopardo. Esse tá lutando contra o Luffy, que tá se desdobrando para poder encarar o seu inimigo e tá apanhando, viu? Nesse momento ele tá utilizando a segunda marcha. Sabemos que ele vai utilizar a terceira, que já foi mostrada aqui de relance para nós. Ele morde o dedo como se fosse fazer uma espécie de jutsu de invocação. Depois vemos um brilho bastante intenso como se fosse uma explosão. E no fim das contas não faço ideia do porquê ele fica nanico pequenininho de tudo. Com certeza nessa luta contra o Lute nós vamos ver bastantes detalhes sobre essa luta e até o porquê dele ficar desse tamanho reduzido. Acontece que ele precisa encarar o Lute para poder distraí-lo, tomar tempo, ao ponto de que o Lute não consiga interferir na passagem dos outros membros de Palha até o ponto onde a Robin está. Então, no fim das contas, quem vai realmente chegar primeiro, mais próximo dela, é na verdade o Franky. Por isso que ele é um dos verdadeiros casca-grossas aqui desse arco de 20 episódios. E para comentar apenas rapidamente aqui o que está acontecendo com a Robin, que ela continua presa, não tem muito o que falar a não ser do Spandan, que é um cara verdadeiramente assim fácil de pegar, ranço, asco dele, desde lá da época em que a gente via a história dele com o Tom, o construtor da linha de ferro. O cara sabe ser chato, irritante, um verdadeiro pé no saco, alguém que merece apanhar muito. O estereótipo do estereótipo das pessoas arrogantes, ele acaba emitindo sem querer, por acidente, um chamado da destruição ali a Enies Lobby. O chamado da destruição é o ataque mais poderoso da marinha. Vários navios cercam a ilha e começa um bombardeio até não sobrar mais nada. Foi exatamente isso que aconteceu a Ohara, cidade natal da Robin. E o jeito como ele trata a Robin, olha, é como se ela fosse uma verdadeira escrava. Trata ela pior do que tratasse aí qualquer animal, sabe essa expressão? Porque tratar animal também é sacanagem. E falando de animal, a única coisa interessante relacionada ao Spandan é a espada dele, que é, mais uma vez, assim, algo bastante difícil de ser explicado, coisa que até agora o anime também não fez, que é um objeto come uma Akuma no Mi, come uma fruta. Como isso é possível, não sei. A primeira vez que vemos isso foi lá com o Mr. Four no arco de Alabasta, no qual uma arma, um canhão, comeu uma fruta e se transformou num canhão, cachorro-arma, que é o laço. Isso aqui acontece, mas também com a espada que se transforma num elefante, o Funk Feed. Acho que é assim que se pronuncia. Única coisa interessante, de resto o cara só tem que apanhar. E um último detalhe, como a Robin está sendo arrastada e ela não quer ir, e ela ainda está com as mãos presas para trás, a alternativa que ela encontrou foi de morder a ponte, morder um pedaço de ferro, de granito lá e não deixar ela ser arrastada, ser puxada, e isso começa a ver a boca dela sangrando, me deu uma baita de uma agonia. E é assim que termina essa nossa maratona de 20 episódios, com agonia. E dos melhores episódios desse meio tempo, vamos aqui falar do primeiro, que vai lá do episódio 281 ao 290. E eu escolho o 289, que é quando o Franky tá tentando recuperar um pouco das suas energias e pede ao Chopper refrigerante. Só que a Rena, coitada, ele simplesmente é bastante assim ingênuo, ele não sabe que ele precisa especificamente de refrigerante, ele acredita que o cara tá simplesmente com sede, então ele vai jogando bebidas aleatórias, como suco, chá, e legal que para cada bebida o Franky se comporta de uma forma diferente, ele fica mais zen, ele fica mais chapado, ele fica mais comediante, ele não fica poderoso do jeito que ele queria. Foi uma cena bastante engraçada de ver. E no final desse episódio, também tem uma situação engraçada no qual o Usopp e o Zoro continuam presos, e para tentar se livrar dessa situação, o Usopp começa a inventar uma história ali para ver quem é mais forte, a zebra ou o lobo, com o objetivo de fazer um lutar contra o outro. Só que o Zoro é meio tapado e acaba jogando o plano por água abaixo. Foi um episódio engraçado no geral. Já o segundo episódio, que vai lá do 291 ao 300, escolho o 296, que é quando a Nami finalmente enfrenta e vence a Califa, e é interessante pra caramba ver todas as estratégias e técnicas que ela utiliza para poder vencer a ex-secretário. E além disso, no final desse episódio, que é quando a algema do Zoro e do Usopp é destravada, o Zoro simplesmente diz assim: olha, parem de zoar e comecem a se preocupar porque vocês tinham que ter me matado enquanto tinham chance, porque agora vocês estão fodidos na minha mão. Isso tudo enquanto a gente vê essa cena aqui bastante imponente dos membros do Chapéu de Palha.
E vocês aí que já assistiram todos esses episódios, concordam ou discordam do que eu falei? Gostam desses 2 episódios que eu escolhi? O que acharam dessa transformação monstra do Chopper? E como você se sentiu vendo o Spandam tratando a Robin daquela forma que ele trata? Deixe aqui nos comentários, bota aqui a sua opinião, bora trocar uma ideia. Depois dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando mais conteúdo feito de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo comentário. Tchau!